Começamos um tema que vamos trabalhar ainda hoje e na próxima semana. Estamos pensando sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas dificuldades. E na semana passada você foi desafiado a admitir as suas fraquezas. Você foi desafiado a ser honesto com Deus, honesto consigo mesmo, honesto com as pessoas que rodeiam você. Então esse foi o desafio de Deus para a sua vida na semana passada. E hoje, ainda dentro do mesmo texto, eu quero convidar você a mais uma vez ir para 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, versos... na verdade nós vamos ler o 7 em diante. Nosso texto base tem sido o verso 9, mas hoje nós já vamos abordar um pouco do verso 7, um pouco do verso 8, para você enxergar aí a dimensão, a amplitude daquilo que nós podemos trazer para o seu coração com relação, em nome de Deus, é claro, com relação a esse ponto tão difícil, que é a nossa fraqueza. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 em diante: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Por que nós devemos ou podemos nos alegrar com as nossas fraquezas? Semana passada, nós trabalhamos dentro da ótica de que Deus pode, Ele pode usar você do jeito que você é, e que aquilo que você é, Deus transforma, mas Deus nunca vai transformar alguém que não diz para Ele que precisa ser transformado. Nunca vai transformar alguém que não chega diante dEle e diz: Senhor, eu sou fraco nessa área, eu preciso da glória do Senhor sendo manifesta na minha vida nesta área, porque eu sou fraco. Deus esperou de você na semana passada que você admitisse a sua fraqueza, certo? Então eu quero assim, de uma forma rápida, porque talvez nem todos que estão hoje aqui presentes estiveram no domingo passado, e só para você se situar, e para os demais irmãos que estiveram aqui presentes relembrarem um pouco, eu quero trabalhar rapidinho, um resumo daquilo que nós falamos no domingo passado. Fraquezas, o que são fraquezas? Fraquezas são defeitos que nós temos. Fraquezas são imperfeições que nós temos. Essas imperfeições podem ser físicas. Essas imperfeições elas podem ser, e na maioria das vezes elas são emocionais. Às vezes elas podem ser intelectuais e também espirituais. Fraquezas são situações incontroláveis na vida da gente. Coisas que enfraquecem a nossa vida, mas que nós já nascemos com elas. Algumas das nossas fraquezas, elas vêm no nosso DNA, vêm na nossa questão genética. Algumas das nossas fraquezas são frutos de traumas familiares, não importa, são situações que para você, ela foge um pouco do controle. Isso é fraqueza. Nós dissemos também, e é importante a nível de preâmbulo aqui para hoje, para você não confundir fraqueza com pecado. Porque muitas pessoas confundem fraqueza com pecado. A fraqueza, na verdade, ela é a geradora do pecado. A fraqueza é a mãe do pecado. Eu coloco aqui duas ilustrações que eu trouxe na semana passada. Por exemplo, fraqueza é você ter uma necessidade de poder.
Algumas pessoas têm essa necessidade no fundo da alma. Outras pessoas têm necessidade de ter dinheiro. E por essa necessidade de ter dinheiro, elas cometem pecados para ter dinheiro. Elas roubam, elas fazem um monte de outras coisas para suprir aquela fraqueza de alma que ela tem, né? Talvez você tenha aí, não sei, uma necessidade de poder no fundo da sua alma, que faz você pecar, e outras tantas coisas. Então não confunda, a fraqueza, ela te leva a pecar, mas não confunda, porque Deus, Ele trabalha na sua fraqueza, mas Deus, se você estiver deliberadamente vivendo em pecado, Deus não coloca a mão sobre você, Deus não abençoa a sua vida, Deus não te transforma enquanto você não confessar esse pecado. Então não confunda isso, porque senão tudo cai por terra, né? Todo esse ensinamento aqui cai por terra. A gente viu que uma deficiência física nossa pode também ser uma fraqueza na nossa vida, e ser deficiente físico não tem nenhum problema nisso. O problema é o pecado que de repente você pode nutrir na alma por ser deficiente. Algumas pessoas que são deficientes, elas vivem uma amargura de alma muito grande, e isso aí é um pecado. Ela vive em luta com Deus, ela se transforma num murmurador, num reclamador, ela talvez é amarga consigo mesmo e às vezes acaba sendo amarga com todo mundo que está ao redor, por causa da sua fraqueza. A fraqueza gera nessa pessoa uma dificuldade chamada pecado. Algumas pessoas que têm deficiência física, elas têm até ódio do próprio Deus, porque para elas, Deus as criou daquela forma. E aí elas nutrem um sentimento pecaminoso contra o próprio Senhor por causa da sua fraqueza interna, certo? Então não confunda a fraqueza com o pecado, porque senão o estudo fica prejudicado. Irmãos, tem duas grandes confissões no Novo Testamento que vão permear o estudo de hoje também. Duas grandes confissões. A primeira confissão foi o apóstolo Pedro que fez. Ele trouxe uma palavra que foi muito abençoadora naquele tempo, e ainda hoje ela ecoa para a gente. O apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 16, no verso 16, ele diz o seguinte: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que esta frase diz para mim e para você? Que Cristo é o Filho de Deus vivo, o Todo-Poderoso, e Ele sim tem um status de Filho de Deus, do Filho do Altíssimo. Ele é Deus, Ele é Deus. A confissão de Pedro diz assim para nós, ou disse para Jesus e diz assim para nós também hoje: o Senhor é Deus. Certo? É uma confissão que tem no Novo Testamento. E a outra confissão que diz respeito a mim e você. Eu quero que você veja essas duas confissões para você separar muito bem quem é Deus e quem é você. Porque tem uma outra situação, uma outra confissão no Evangelho, no Novo Testamento, que dessa feita foi o apóstolo Paulo quem disse, não foi Pedro. Ele disse assim numa situação, né? Ele disse assim, nós também somos humanos como vocês. Atos capítulo 14, versículo 15. É interessante porque o que aconteceu aí, para você entender o enredo, por que ele disse? Ele está ali na cidade, ou nas cidades de Listra e de Derbe, e ali então Paulo, ele cura um aleijado, e quando ele cura um aleijado, as pessoas olham para aquele negócio, olham para aquele milagre, e eles começam a endeusar Paulo e Apolo. E o que acontece ali naquele momento? As pessoas começam a trazer oferendas, ou que eles querem sacrificar e fazer um culto ali para os deuses. Que deuses? Paulo e Apolo. Ao ponto de Paulo ter que olhar, para aquela multidão que já estava se chegando, junto com o sacerdote da cidade lá, um sacerdote pagão que não tinha nada a ver com cristianismo, muito menos com judaísmo, mas olhou para aquelas duas pessoas que realizaram um milagre na frente de todo mundo. Eles não tiveram outra coisa para fazer, ou não tiveram outra coisa para pensar senão, esses caras são deuses, que saíram dos céus e vieram para a terra. Aquele conceito greco-romano, que os deuses estão no Olimpo, e que eles descem na terra e fazem algumas coisas e voltam para lá, aquela coisa meio louca. E aí eles olham para Paulo e olham para Apolo e vão querer sacrificar, e vão querer cultuar para os dois. E Paulo olha para aquelas pessoas e fala essa frase aí,
Ei, pare com esse negócio, gente. Nós somos humanos igual vocês. Nós não somos Deus, nós não descemos do céu. Essas duas confissões do Novo Testamento, eu só coloquei como preâmbulo aqui, porque você também precisa entender isso. Você também precisa entender que você é ser humano, irmão. Você precisa entender que mesmo sendo cristão, você é ser humano. Você está fadado a viver debaixo desta maldição do jardim do Éden, que nos trouxe o pecado original, sobre o qual todos nós estamos vivendo. Nós estamos hoje sob a carga do pecado, sob o pecado original, e nós temos fraquezas, nós temos dificuldades, eu e você temos dificuldades. Essas duas frases, elas revelam que Deus é Deus, mas elas revelam também que nós somos seres humanos. Eu quero que você não perca de vista esse negócio, porque na verdade, às vezes nós cobramos muito de nós mesmos, e eu não estou aqui dando desculpa para os nossos pecados, para os nossos erros, não, eu só estou dizendo para você, que nós nascemos debaixo dessa condição pecaminosa, que ter fraqueza, eu ter fraqueza e você ter fraqueza, é algo que de fato nós estamos fadados, quando nós nascemos. Foi a confissão de Davi que disse, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou o que eu sou, porque eu sou um ser humano. Não é para justificar o pecado, mas é para ter consciência de quem nós somos de fato, irmãos. Porque senão, nós vamos viver uma vida aqui na terra, tentando enganar. Aquilo que eu disse na semana passada. Tentando enganar a outro, enganar a si mesmo, de que nós não somos pessoas que erram, ou pelo menos nós tentamos esconder isso das pessoas, e com isso nós nos tornamos hipócritas, com isso nós nos tornamos mentirosos, e isso não é de Deus. Na verdade, a verdade é de Deus. Então eu tenho que dizer a verdade para as pessoas, eu tenho que dizer a verdade para mim mesmo, eu tenho que dizer a verdade para o nosso Senhor. Na semana passada, a única coisa que nós queríamos aqui na semana passada é que você admitisse sua fraqueza. Eu não sei se você fez isso. Foi tão lindo, irmãos. Foi tão lindo ver as pessoas saírem dos lugares de uma forma espontânea, sem nenhum tipo de pressão, sem nenhuma emotividade que impulsionasse essas pessoas. Foi muito mais no racional do que no emocional. Foi muito bom ver as pessoas entendendo a palavra de Deus, levantando-se dos seus lugares e vindo à frente, e naquele gesto dizendo para tudo e para todos: eu tenho que admitir que eu tenho a minha fraqueza. Eu tenho que admitir que eu não sou perfeito. Eu tenho que admitir que eu tenho que lutar muito contra determinadas coisas na minha vida, porque senão essas fraquezas vão gerar pecados e vão me transformar numa pessoa, cujo caráter não agrada o meu Deus, e eu não estou aqui para isso. Então o primeiro grande desafio, desses 3 domingos que nós vamos estar juntos aqui, é que você precisa admitir as suas fraquezas, você precisa confessar as suas imperfeições, precisa confessar para você mesmo, precisa confessar para as pessoas que estão próximas a você, que você confia. Você precisa parar de fingir que você é perfeito, porque não existe uma pessoa perfeita, nenhum de nós somos perfeitos, nenhum. Então você precisa tirar a máscara, irmão, tirar a máscara e dizer para você quem você é mesmo, porque se você não admite quem você é, você está dizendo para Deus: eu não preciso de mudança, eu não preciso de mudança porque eu sou perfeito. E isso você está enganando você mesmo em primeiro lugar, e você está enganando as pessoas que estão ao seu redor. Seja honesto com você mesmo, identifique as suas fraquezas. Se você nunca parou para pensar, para pensar um pouquinho nas suas fraquezas. Vai com muita vagarosidade analisando a tua vida, e vai observando os pontos fracos que você tem. Vai observando aonde mais você peca, porque na raiz de todo pecado tem uma fraqueza. Vai puxando a cordinha dos seus pecados, e você vai chegar a alguns pontos comuns, e você vai chegar na sua fraqueza. O primeiro grande desafio foi nós admitirmos. Hoje eu quero trazer para os irmãos o próximo passo. O próximo passo que a Bíblia nos traz com relação à minha fraqueza, com relação à sua fraqueza. Passo esse
que o apóstolo Paulo nos traz aqui no texto. Glorie-se com alegria na sua fraqueza. É um negócio meio difícil isso daí, né? Eu vou ler mais uma vez o texto, mas você vai concordar comigo que a proposta do apóstolo Paulo é essa. A proposta é essa. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. A segunda proposta que eu tenho para o seu coração é exatamente essa: glorie-se de uma forma alegre na sua fraqueza. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. É meio difícil esse negócio. Por quê? Porque na verdade, irmãos, nós queremos ser libertos da nossa fraqueza, não é? Quando a gente pensa um pouco em quem nós somos, quando a gente abre a obscuridade da nossa alma e traz luz naquele lugar, e nós descobrimos as nossas fraquezas, nós fazemos exatamente o que o apóstolo Paulo fez. É uma questão de consciência cristã, de olhar para o negócio gerador de pecado, e já de cara olhar para aquilo e falar assim: Senhor, me livra desse negócio, me livra disso aqui, eu não quero isso, porque isso faz com que eu venha a desenvolver uma vida que eu não quero viver. Isso gera em mim mau caratismo, isso gera em mim uma forma de vida que não agrada o Senhor. Então, o primeiro passo que a gente faz quando a gente admite a fraqueza, a gente olha para o céu e fala assim: Senhor, tira esse negócio de mim. Mas a proposta de Deus para o apóstolo Paulo pode ser, eu estou dizendo pode ser a mesma para nós hoje. Alegre-se na sua fraqueza. E aí é um paradoxo, porque a gente quer se livrar dela, e Deus olha para a gente e fala assim: não, fica feliz com ela aí. Por que será que o Senhor falou isso para Paulo? E por que será que talvez essa proposta também possa ser para nós? Porque tem que ter alguma coisa de bom, irmãos, na fraqueza. Se você está antenado aí na questão do PGM, eu vou pedir para você: não falta essa semana no PGM, no pequeno grupo multiplicador, não falte. Sabe por quê? Porque essa semana você vai aprender uma coisa extraordinária no pequeno grupo. Você vai aprender a como crescer através da tentação. Como você crescer espiritualmente através da tentação. Isso é possível? Isso tem lógica? Não tem lógica, mas nós vamos mostrar para você, através da palavra de Deus, que é possível você vencer e crescer por meio da tentação. Se você não faltou essa semana passada, você já viu que você pode crescer através da provação. Mas da provação parece ser uma coisa meio natural, né? Parece ser uma coisa normal, mas da tentação parece que não é normal. E a proposta do estudo é exatamente essa: que você cresça, ou seja, algo de ruim na sua vida pode se transformar em algo abençoador. É isso. A proposta é essa. E a proposta que o apóstolo Paulo traz para nós com relação a esse texto, através da ordem de Cristo para ele, não é nada diferente. Glorie-se na sua fraqueza, alegre-se na sua fraqueza, porque algo de bom para você ela tem. E eu vou caminhar junto com você aqui e tentar passar isso para o seu coração. O que tem de bom na fraqueza? Que faz com que eu possa me alegrar, regozijar-me com a minha fraqueza. Fraquezas nos previnem da arrogância. Você prestou atenção no começo da leitura que eu fiz? Você prestou atenção na postura do apóstolo Paulo, quando ele escreve em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7? Você prestou atenção nas primeiras palavrinhas que foram lidas aqui? Diz assim a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Para impedir que eu me exaltasse, Deus me deu a fraqueza.
A fraqueza tem o lado bom. A primeira coisa que a fraqueza tem de bom é que ela previne você de você ser uma pessoa, um crente arrogante. É crente arrogante sim, porque o apóstolo Paulo está falando das revelações que Deus concedeu a ele, e no caso dele especificamente, de tudo aquilo que Deus havia dado para ele, né? De tudo o que Deus, todas as experiências que Deus havia concedido para ele, aquilo poderia fazer dele, e ele confessa isso, aquilo poderia fazer dele uma pessoa soberba. Aquilo poderia transformar ele em alguém arrogante, que olhasse as pessoas de cima para baixo. E ele vai de uma maneira bem clara dizendo, para impedir que eu me tornasse uma pessoa arrogante, Deus permitiu essa fraqueza na minha vida. Irmãos, quantos crentes orgulhosos você já não topou por aí na sua vida cristã? Crentes que se julgam acima, crentes que olham para os outros de cima para baixo. Nenhum desses crentes que você pensou aí era tão grande quanto o apóstolo Paulo. Nenhum deles. Mas muitos deles se arvoram, muitos deles se exaltam a si mesmo, muitos deles caem na malha da soberba, cuja qual a Bíblia nos alerta que nós deveríamos evitar. Muitos crentes são soberbos, olham para o mundo perdido de uma forma que não deveriam olhar. Muitos crentes são soberbos porque olham para outros crentes de uma forma com que não deveriam olhar, ou seja, de cima para baixo. E o ensinamento é tão claro quando diz, olha, para impedir que eu fosse arrogante, Deus me puxou a cordinha para baixo. Fica aqui, ó, no mundo dos mortais. Fica aqui, Paulo, por mais que você tenha sido o vaso de grandes revelações, por mais que espiritualmente você de fato tenha experimentado muito mais do que muitas pessoas nesse mundo, Paulo, eu vou dar para você uma fraqueza que fará com que você não seja arrogante por aquilo que você tem no fundo do seu coração e da sua alma e da sua mente. As fraquezas, elas nos permitem que nós sejamos humildes. Vou perguntar para você, é humildade ou arrogância que Deus espera do seu povo? É humildade. É humildade. Não é arrogância. Não é sentimento de superioridade. Então, meu irmão, quando você se lembrar da sua fraqueza, não se esqueça, Deus também tem um propósito nela. Quando você fizer uma oração e pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, tira esse negócio de mim, se lembre-se que aquilo pode estar sendo usado por Deus na sua vida para fazer com que você não seja uma pessoa arrogante. Porque infelizmente a história está coalhada, né? A história real está coalhada de crentes arrogantes, pastores arrogantes. É o que mais existe nesse mundo nos dias atuais. Eu tenho vergonha de pertencer a uma classe cuja qual está coalhada de arrogância. E eles estão fazendo filhotinhos arrogantes. Porque quando pastores são arrogantes, membros de igreja também passam a ser arrogantes. E quando pastores são humildes, irmãos, a igreja é a cara do pastor. Certo? É isso. Quando você se lembrar da sua fraqueza, lembre-se, Deus pode estar usando a sua fraqueza para colocar você num estágio de humildade. Tem coisa boa na sua fraqueza. Mas o texto não vai parar por aí. Aliás, antes de ir para o segundo ponto, eu quero até fazer menção aqui àquilo que a Beth trouxe para nós na quarta-feira, falou um pouco sobre Gideão aqui. E uma das coisas que ficou marcada é que Gideão tinha uma fraqueza. A fraqueza de Gideão era a sua visão de si mesmo, a autoestima dele, que era lá embaixo, não é mesmo? E Deus pega um homem com uma autoestima lá embaixo, ou seja, com uma fraqueza, e o que Deus faz com esse homem? Torna este homem em um vencedor, torna este homem em um herói, e você conhece a história.
Ele tem lá 32 mil soldados, ele vai para uma batalha que já é meio desigual, porque o povo tem muito mais soldados do que ele. Deus olha para ele e fala assim: olha, eu quero que você vai na tua força, aquela coisa toda, mas você tem muita gente. Diga para as pessoas aí, quem que não quiser participar da guerra, que pode ir embora. Sobraram lá um tanto. Aí o que aconteceu? Que piorou a situação. Deus falou: ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Eu quero que você faça isso e aquilo, e aí vai sobrar um grupo, e o grupo que sobrar é o grupo que eu quero. E você conhece a história, sobraram 300 pessoas. 300 soldados. 300 soldados que iam lutar contra um povo, né, contra um exército muito grande. Vai para lá que eu acho que é bom você anotar na sua Bíblia, Juízes capítulo 7, versículo 12. Juízes capítulo 7, verso 12. Diz assim a palavra de Deus, só para você ter uma ideia, que era uma luta desigual num primeiro momento. Os midianitas e os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Dá para entender aí a dimensão da batalha? Ele tem 32 mil homens. Se fosse com 32 já ia dar problema. Deus tira, e depois sobra 300. E com 300 homens Gideão vai lutar. Aquele homem de baixa estima, aquele homem que tem uma fraqueza. E Deus vai lá e faz a obra. Quem venceu a guerra? Foi Gideão ou foi o Senhor? Diz o texto, Juízes capítulo 7, versículo 2. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era muito claro: eu vou tirar todos os seus soldados, para que vocês nunca digam que foi vocês quem ganharam a batalha, para que vocês digam que foi eu quem ganhei, para que vocês nunca se tornem arrogantes, para que vocês sejam humildes. Tem coisa boa na fraqueza? Tem. A fraqueza nos previne da arrogância. Segundo ponto, a fraqueza, o que tem de bom na fraqueza? A fraqueza nos faz depender de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, que é o nosso texto base, eu quero que agora você volte para lá. 2 Coríntios 12, no versículo 8. 2 Coríntios 12, 8. O apóstolo Paulo diz o seguinte: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. A fraqueza fez com que Paulo se aproximasse mais de Deus. Eu já falei um pouco sobre isso na semana passada. Quando Paulo escreve aqui 3 vezes pedir, não foi que ele fez 3 orações, 3 dias seguidos, ou apenas 3 orações em um dia. Não, o judeu, para ele o número é diferente da nossa cabeça. Quando ele fala 3 vezes, ele está quase que dizendo assim, de uma forma completa, cabal, para não deixar sombra de dúvida. Eu insisti com Deus, eu insisti com Deus, eu insisti com Deus. Eu vou perguntar para você, o que fez o apóstolo Paulo se aproximar de Deus? O que fez o apóstolo Paulo chegar mais perto de Deus? O que fez o apóstolo Paulo cair aos pés do Senhor Jesus e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, tira esse negócio de mim, tira esse negócio de mim? O que fez essa aproximação acontecer? A fraqueza. Eu não preciso nem gastar muito tempo aqui, porque na verdade você sabe muito bem que quando a sua vida está numa tranquilidade, você fica numa tranquilidade com relação ao reino. Você começa a folgar, você começa a não preciso ficar tanto na igreja, eu não preciso fazer tanto as coisas para Deus. Mas quando o calo começa a apertar, irmão, quando a situação começa a ficar difícil, o que você faz? O que você faz?
Aí você começa a orar. É muito esquisito esse negócio. É muito esquisito. E Deus sabe que a gente age desse jeito. E Deus é pai, sabe? Deus é pai. E Deus é pai que ama. Deus é pai que ama. E Deus fará qualquer negócio para você viver colado no pé dele. Eu faço qualquer coisa para a Melissa me amar. Eu faço qualquer negócio. E se eu descobrir um dia que bater nela faz ela me agarrar, sabe o que eu vou fazer quando eu sou bobo? Eu vou bater nela. Porque eu quero que ela me ame. E olha que coisa mais maluca. Uma coisa maluca, fora do racional. Quando Deus te abençoa e tua vida está bem, o que você faz? Você começa a folgar, você não vai mais, você não tem aquela responsabilidade que tinha, você não quer sofrer mais pelo reino, você começa a se distanciar, você não ora mais como orava antes. Aí Deus olha e fala: eu quero que ele me ame. Como que eu vou fazer para ele chegar próximo de mim? Bom, a história diz que eu preciso bater. E sabe, Deus por amor vai te bater. Deus por amor vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer com que a fraqueza ela comece a acontecer dentro da sua vida, ou comece a tomar forma, ou muito mais do que tomar forma, começa a borbulhar dentro da sua alma. Porque quando a fraqueza começa a borbulhar, o que acontece com você? Você volta para Deus, você se humilha, você ora mais, você jejua, você clama ao Senhor, você tem uma vida intensa de oração e intimidade. Faz os cálculos, meu irmão. Se você está vivendo uma vida desse jeito, é você que escolheu assim. Não é Deus. Deus vai fazer qualquer coisa para você se aproximar. E se você só se aproxima na hora da dor, você pode ter certeza, é dessa forma que Deus vai trabalhar com você. Se você se aproxima na hora da alegria, se você fica feliz, e quando você fica feliz, você vem partilhar a alegria com Deus, você fala muito mais com Ele, você agradece muito mais, você fica muito mais feliz com Ele, você se entrega muito mais no reino por causa da alegria do seu coração, e você cola em Deus, Deus vai falar: é assim que funciona com esse. Então manda a bênção nele, manda a bênção nele, manda alegria, porque Ele vai colar mais em mim. Que jeito que tem sido a sua vida? Eu vou dizer para você, é você que escolhe. Agora, uma coisa é fato: a fraqueza faz a gente depender mais de Deus. Eu não sei porquê, mas parece que essa é a regra. Parece que essa é a regra. Quando nós sofremos, nós nos aproximamos. Quando nós estamos com a vida razoavelmente bem, nós nos distanciamos. Terceiro lugar, o que tem de bom nas fraquezas? Fraquezas incentivam a comunhão entre os crentes. Irmãos, quando nós somos fortes, quando nós nos julgamos ser fortes demais, né, a força gera em nós um espírito independente. Eu não preciso de ninguém, eu sou eu, não preciso dos outros. Essa síndrome, ela acontece com um indivíduo, essa síndrome acontece com igrejas. Quem está envolvido aí em ministério denominacional vê isso acontecendo. Igrejas fortes, elas trabalham sozinhas. Igrejas fortes, elas olham para as outras igrejas, principalmente para nós batistas, que somos um povo cooperativo, que trabalha em conjunto, desde o nascimento, da nossa história, ela é fruto disso, de cooperação. Mas sabe o que está acontecendo nos tempos modernos? Igrejas fortes não querem mais trabalhar cooperativamente falando. Elas são fortes, elas são autossustentáveis, elas são melhores do que as outras, elas passam a ser soberbas. E aí o que acontece? Não quero me misturar com aquele povinho lá não quero me misturar com aquela igrejinha pequena. Isso acontece com igrejas, isso acontece com seres humanos. Quando você se julga muito forte, você também age dessa forma. Você também fala assim: eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém que venha aqui orar por mim. Eu não preciso de ninguém que bata nas minhas costas e diga que eu estou pronto para te ajudar, porque eu não preciso de ajuda. Força e autossuficiência isolam a gente
E a proposta do cristianismo não é uma proposta isolacionista, é uma proposta de comunhão. A proposta do cristianismo é: vivam juntos. Você está entendendo para mim que a sua fraqueza faz com que você precise de mim. A minha fraqueza faz com que eu precise de você. É por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas falhas uns aos outros, para vocês serem curados. Mas se você não confessa, você está dizendo assim: olha, eu não quero ter parte com ninguém, eu não confio em ninguém, eu sou autossuficiente, ninguém tem que saber da minha vida. Você não procura comunhão, você procura o isolacionismo. E essa não é a proposta bíblica para a gente. As fraquezas, elas incentivam a comunhão entre os crentes. Isso é uma coisa fácil de perceber. Fácil. Veja alguém em sofrimento absoluto e você vai ver uma pessoa dependente de amor, uma pessoa que precisa de companheirismo, uma pessoa que precisa de um ombro amigo. É fácil enxergar esse negócio. Tem um escritor, Vance Havner, ele disse uma coisa bem interessante. Falou assim: os cristãos são como flocos de neve. Sozinhos, isolados, eles são muito frágeis. Mas quando eles se juntam, eles param o trânsito. E é verdade. Os cristãos autênticos, e essa é a proposta bíblica, nós vivemos juntos. Jesus, a oração mais linda, comovente de Jesus, João capítulo 17, fala do quê? De união dos filhos de Deus, para que eles sejam um, Senhor, Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Então a sua fraqueza, ela evita que você seja soberbo. A sua fraqueza, ela leva você a depender do seu irmão também. Ela leva você a valorizar o seu irmão. Ela leva você a procurar ajuda, procurar um ombro amigo. Logo, ela incentiva a comunhão. E o quarto ponto de hoje: o que tem de bom nas fraquezas? Fraquezas aumentam a nossa capacidade de ministrar para os outros, e também aumenta a nossa capacidade de sentir compaixão para com as pessoas. Porque quando a gente não tem fraqueza, quando nós não temos, ou pelo menos quando nós escondemos as nossas fraquezas, nós acabamos não tendo compaixão das outras pessoas. Muito pelo contrário, quando nós descobrimos a fraqueza do outro, nós apontamos o dedo para o outro. Apontamos o dedo para a fraqueza do outro. Isso é algo que acontece na igreja desde que eu me conheço por gente. O indivíduo errou, é o dedo da igreja inteira em cima da pessoa. Como que eles não tivessem os problemas e as mazelas pessoais e os seus pecados escondidos. Quando você tem fraqueza, quando você tem consciência da sua fraqueza, quando você depende de Deus única e exclusivamente, quando você sabe que se não for o Senhor blindando você, protegendo o Senhor, a sua vida, quando você tem essa consciência, quando alguém erra perto de você, você não vai ter a coragem de apontar o dedo incriminatório. Sabe por quê? Porque você vai sentir compaixão, porque você sabe também quem você é. E você sabe que você só está em pé, não é por causa de você não, porque você sabe como você é fraco. Você está em pé por causa da graça de Deus na sua vida. Aquele que está em pé, cuide, não caia. Ou a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide, não caia. Pensa. Você pensa que você está em pé? Você pensa? Fique esperto. Quando você admite suas fraquezas, você indiretamente, você consegue ter compaixão das pessoas que erram. Porque você vai fazer um cálculo muito fácil. Você vai olhar para ela e falar assim: pois é, a única diferença entre eu e ela é que ela deu uma vaciladinha a mais do que eu. E ela caiu. E eu, se eu não ficar esperto, eu sou o próximo. Preciso da graça de Deus na minha vida.
você não se vê como uma pessoa melhor. Aí você vai sentir compaixão. E uma das coisas que faltam no reino de Deus é compaixão. A gente se torna mais atencioso com as pessoas. A gente, quando vê alguém numa situação difícil, a gente para um pouco, a gente dá atenção para a pessoa, porque a gente sofre, porque a gente tem fraqueza. Quando as fraquezas são semelhantes, né? As pessoas semelhantes, elas acabam se aproximando, e não é, né, isso não é só pela natureza, não, é porque existe compaixão de uma com relação à outra. Quando você vê alguém sofrendo em determinada área, e você também tem aquela fraqueza, você se condói, tem compaixão, e você vai lá ministrar no coração daquela pessoa, porque você sabe que poderia ser você. A gente fica mais atencioso com as pessoas. Tudo por causa do quê, irmão? Da fraqueza. Você está notando que a fraqueza não é tão ruim assim? Estão observando que a fraqueza não é tão diabólica quanto se parece? Ou pelo menos que Deus tem poder para transformar a fraqueza em algo abençoador na sua vida. Isso já seria o suficiente para nós sairmos daqui hoje felizes. E essa é a minha proposta. Alegre-se. Olhe para a sua fraqueza e fique feliz, porque ela pode te abençoar, se você for inteligente. Deus, Ele não quer que a igreja tenha um ministério parecido com o ministério de Cristo. Essa não é a proposta, né? Até no nosso nome, nós somos cristãos, né? Cristos pequenos, numa linguagem grega. Cristos pequenos. Aqueles que trilham o caminho de Cristo, que vivem a vida de Cristo, que são parecidos com Cristo, que são imitadores de Cristo. Pois é, Cristo curou as pessoas através das suas próprias feridas. Se é que eu posso assim dizer. Hoje nós participamos da ceia e você se lembrou do corpo ferido de Cristo, que cura as feridas da humanidade. Só gente igual a gente, que tem consciência da sua fraqueza, acaba tendo oportunidade de ministrar com poder na vida de outra pessoa que tem uma fraqueza também. Porque quem se acha acima do bem e do mal, vai apenas apontar o dedo. Não vai sentir compaixão e muito menos ministrar para aquela pessoa. Vai fazer aquilo que a Bíblia diz que nós não deveríamos fazer. Vai julgar. E o que a Bíblia faz com relação, ou fala com relação ao julgamento? Não julgueis. Não julgueis. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Quando você tem fraqueza, dificilmente você vai cair nessa armadilha de julgar as pessoas. As mensagens da nossa vida, as mensagens mais profundas que você vai ter, sabe de onde elas vão vir, irmão? Das suas dores. As suas dores vão fazer de você um mensageiro. Quantas pessoas aí, olha, é comum acontecer esse negócio, não é? Não é comum acontecer de uma pessoa que sofreu muito na vida por causa de uma situação ou de outra, acabar se embrenhando no meio evangélico, às vezes se tornando um pastor. Não é comum gente que sofre, gente que está lá na sarjeta e de repente Deus muda tudo, e aquela pessoa, ela, né, dá um start nela, ela fala, agora eu vou viver para Deus. Eu vou olhar, porque ele consegue enxergar o mundo perdido, ele consegue enxergar as mazelas do mundo, ele consegue enxergar os outros que são iguais a ele, ou que estão numa condição que ele estava antes. E aí agora regenerado, o que ele faz? Ele vai ministrar aquelas pessoas. Por quê? Porque ele sofreu aquilo. Fraquezas fazem a gente sofrer. E o nosso ministério, às vezes ele vai estar envolvido ou relacionado à nossa fraqueza. Você pega um cara usuário de droga, que passa por uma conversão genuína, qual vai ser a maior mensagem da vida deste homem para o futuro e para a humanidade? Qual vai ser a maior mensagem? Deus tem o poder para livrar você das drogas. A fraqueza dele se transforma na maior e na melhor ministração dele para o mundo perdido. Olha o que Deus faz com a fraqueza, irmão. A fraqueza leva o homem para sarjeta.
A fraqueza leva o homem para a perdição, é fato. A fraqueza leva o homem para o pecado, mas a fraqueza nas mãos de Deus, a transformação que Deus pode fazer na fraqueza e no ser humano, faz com que esse ser humano seja capaz de ministrar aos outros com uma potencialidade extraordinária, fora do comum. Só a fraqueza produz isso. Só a fraqueza. Tá? O ministério mais eficiente da gente vai estar ligado à nossa fraqueza. Certamente isso pode acontecer. Então, essas coisas aí que você de repente confessou aqui diante de Deus na semana passada, as suas fraquezas, essas coisas que no fundo a gente reluta de partilhar, a gente reluta em falar para os outros, porque dá vergonha dizer quem nós somos de verdade, dá vergonha abrir o jogo para as pessoas. Pois é, essas coisas aí, elas podem ser instrumentos de Deus na salvação do mundo, e Deus vai usar isso com grande poder na sua vida. Quero terminar a mensagem para o seu coração. Na semana passada, você foi desafiado a confessar, ou seja, admitir a sua fraqueza, né? E eu vou perguntar para você, você fez isso? Várias pessoas fizeram isso, foi maravilhoso ver a igreja respondendo daquela forma. Eu não sei se você fez, se você não fez, eu convido você hoje, faça isso. Confesse, admita para Deus, você não precisa falar para mim, porque eu posso te ajudar, mas quem vai te ajudar mesmo é o Espírito Santo de Deus. Então fale com Ele, confesse para Ele, admita para Ele, eu sou fraco mesmo, Senhor, sou fraco nessa área, o Senhor tem que me ajudar, porque todo mundo aqui, não tem um nesse plenário, incluindo eu, não tem um que não tenha fraqueza, não tem um que não tenha uma área vulnerável na vida, não tem um. Se você já admitiu, amém. O segundo passo que eu trago para você hoje, creia que Deus pode usar a sua fraqueza para o seu bem. Alegre-se nela. Alegre-se na sua fraqueza. Hoje, essa é a proposta. Além de admitir, é você olhar para ela com olhos diferentes. Você observar que ela pode ser usada para a glória de Deus na sua vida. Regozije-se. Faça como o apóstolo Paulo, que disse: então, portanto, eu me alegrarei muito mais nas minhas fraquezas, para que o poder do Senhor aumente na minha vida, através da minha fraqueza também. Alegre-se, irmão. Isto é o que Deus espera de você, porque nós podemos nos alegrar nas nossas fraquezas. Amém? Alegrar-se com a fraqueza não é tão simples. Ninguém vai vir para frente agora rindo, né? Ninguém vai vir para frente rindo, fazendo um cenário aqui. Ninguém. Mas o que eu quero agora, em nome de Jesus, a proposta para você é: e aí? Você vai resolver olhar para a sua fraqueza com outros olhos? E você quer aprender a fazer isso? A minha proposta para você é que enquanto nós cantamos essa última canção, você possa se alegrar na sua fraqueza. Vamos ficar em pé e vamos cantar a canção que na verdade nós cantamos semana passada. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. E se você quer tomar uma postura de começar a ter uma visão diferenciada e uma postura diferenciada com relação à sua fraqueza, além de admitir que você fez isso semana passada, vem à frente, nós vamos orar por você e com você ao final dessa canção. Senhor,
contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos muito ao Senhor por aquilo que o Senhor tem falado conosco. Obrigado pelas nossas fraquezas, Senhor. Para nós é um paradoxo falar isso, porque muitos de nós, como o apóstolo Paulo, de uma maneira honesta diante do Senhor, a gente pede para o Senhor nos livrar das nossas fraquezas. E às vezes o Senhor nos livra mesmo. Às vezes, Senhor, o Senhor sabe que a gente é tão fraco, que a fraqueza vai fazer de nós pecadores contumazes. E às vezes, por graça e misericórdia, o Senhor nos livra delas. Aleluia ao Senhor, porque o Senhor nos livra delas. Mas também é fato, Senhor, que às vezes o Senhor mantém a fraqueza ali, porque o Senhor tem um propósito. E se o Senhor mantém a fraqueza, é porque o Senhor confia na gente. É porque lá no fundo, o Senhor olha para nós e o Senhor fala assim: você não tem ideia do que você é capaz de suportar. Você não tem ideia de como essa fraqueza, eu vou usar essa fraqueza para melhorar a sua vida. Você não tem ideia de como eu vou transformar a dor
em alegria. Você não tem ideia do que eu vou fazer através da tua instrumentalidade. Porque quando você vencer essa fraqueza, você vai dizer para as outras pessoas que é possível vencer. Você vai dizer para essas pessoas que hoje vivem a dor que você vivia antigamente, que é possível, porque Deus é poderoso, porque o Senhor é capaz de restaurar todas as coisas, o Senhor é capaz de aplanar os caminhos tortuosos de cada um de nós, o Senhor é capaz de fazer com que fraquezas que às vezes nos levam a chorar, nos transformem em pessoas que vão descobrir que existe a possibilidade de se alegrar nas fraquezas, entendendo que elas também estão nas tuas mãos, entendendo que elas não são nada diante do teu poder, e que na hora certa, do jeito certo, o Senhor resolve elas para nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós aprendemos isso no dia de hoje. Que a tua graça continue sobre nós, que o teu amor continue na nossa vida, e que o Senhor use as nossas fraquezas para nos transformar em crentes melhores. Peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Os irmãos podem se sentar.